Olá para você que nos acompanha, de volta agora para falar de um assunto que ganhou repercussão nacional e foi alvo de críticas de políticos e até de artistas, além das autoridades responsáveis na defesa da criança e do adolescente. Estou falando da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um suspeito de estupro de uma menor de 12 anos. Além dele, né, a mãe também, que teria apoiado a relação dos dois, também foi absolvida. E isso depois de serem condenados a 9 anos de prisão na primeira instância. Sobre o assunto, a gente conversa hoje com o promotor da infância e juventude da comarca de Divinópolis, Casé Fortes. Obrigada mais uma vez, Casé. Ô Gisele, eu que te agradeço de me deixar falar a respeito dessa situação, principalmente porque você sabe, você já participou muitas vezes, tem 20 anos que nós estamos trabalhando desde a CPI da pedofilia lá do Senado, com um movimento chamado Todos contra a Pedofilia, de prevenção aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse tipo de crime, né? A situação é muito simples. Menor de 14 anos não pode ter ato libidinoso. Qualquer ato libidinoso, ainda mais viver maritalmente, manter relação sexual com menor de 14 anos, é crime de estupro de vulnerável. Às vezes me perguntam, mas e se houver consentimento? Não há consentimento da pessoa menor de 14 anos para essa finalidade. Exatamente, dentro da lei já prevê isso, que menor de 14 anos é considerado estupro, mas na decisão o desembargador ainda colocou que era consensual. Queria que você falasse sobre isso. Bem, eu não acredito, falando em tese, que a lei permita isso. A questão é muito simples e objetiva. Eu estava te contando, eu estive lá quando o Código Penal foi modificado, no ano de 2009, para estabelecer um limite objetivo, matemático, claro: 14 anos. Menos de 14 anos é estupro de vulnerável em qualquer circunstância. Não é possível que alguém permita, autorize de qualquer forma relação sexual ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Nem a mãe, nem o pai, nem a própria pessoa, muito menos um terceiro, um quarto. Não há situação em que isso não caracterize estupro. Aqui, Casé, você lida com situações semelhantes aqui nos seus atendimentos em Divinópolis? Diariamente. Né? Nós vemos situações muito semelhantes. Uma pessoa de 12 anos, 13 anos, 11 anos, via de regra, ela ainda não tem a formação psicológica e até mesmo física para essas decisões. Ela não é, no caso sendo uma menina, ela não é esposa, ela não é mulher, ela é uma criança que tem que estar estudando, tem direito a estar numa família, tem direito a brincar, ela não tem parâmetros. E ela é colocada numa situação e é exigido dela como se ela fosse uma mulher adulta e tivesse que satisfazer os anseios de um homem de 35 anos, esse aí, por sinal, com Sim. uma ficha criminal enorme, né? Então, assim, é realmente surpreendente e tenho certeza que essa decisão será reformada. O Ministério Público, né, de Minas Gerais já até anunciou que vai, né, vai Já. entrar, mas dentro disso que você falou, é interessante que dentro de todo o processo tem também esse agravante dele ter uma extensa ficha criminal, ou seja, além do crime cometido contra ela, isso aí não tinha que pesar na hora da decisão? Sim, com certeza. Isso são coisas a serem analisadas, se tem relação ou não, no momento da sentença. Eu não conheço o processo. O que eu posso dizer em termos gerais é uma situação, por isso que eu disse no começo, não tem polêmica. Tem 14 anos? Não tem 14 anos. Então é estupro. Fim de papo. Não há
assim, e ele sabia, ele confessou, ele disse que vivia maritalmente por ela por 2 semanas ou 3 semanas, não sei o que é ridículo também, né? Assim, desculpa. Mas eu acho que é um precedente muito perigoso, que pode aí nos fazer retroceder décadas, né? Houve uma luta grande para se estabelecer aí a defesa, a proteção integral da criança. Essa luta continua existindo. Nós sabemos que existem pessoas e forças muito grandes, né, que têm interesse contrário, né? Mas isso pode gerar, espero que não aconteça, um precedente gravíssimo que destruirá a proteção estabelecida pela lei da dignidade sexual. Dentro das suas atuações aí na comarca, nestes casos, você já havia visto uma decisão como esta da Justiça? Eu não conheço. Mas, bem, a decisão, né, a gente tem democraticamente o direito de ter a nossa opinião, mas ela deverá ser tratada no campo próprio. E vai ser. Né? Existe o recurso dos colegas do Ministério Público, são competentes, são atentos, né? E eu acredito que uma decisão deverá ser reformada, até porque ela não foi unânime, né? E graças a Deus, não poderia ser. Essa decisão, você acredita que ela pode ser revertida devido ao Ministério Público não ter aceitado, né, previsto em lei, também pela repercussão que o caso teve? Acho que isso não deve ter influência no processo, né? Isso é trabalho normal, o Ministério Público está aí para fazer os seus pleitos e concordar ou não com as sentenças, recorrer nos termos da lei, e isso é o trabalho normal. O juiz julga, o desembargador da mesma forma, né? Muitas vezes prevalecem as decisões, às vezes são reformadas, isso é o trabalho normal. Mas acho importante que as pessoas se manifestem sim, porque nós estamos na democracia, eu acredito que a gente tenha ainda a liberdade de ter a nossa opinião. Então devemos dar nossa opinião, especialmente num ano eleitoral, em que a gente costuma ser mais ouvido, né? Tanto que a gente viu manifestações aí, tanto de o Brasil tão polarizado, mas vimos manifestações de pessoas tanto de direita quanto de esquerda, né? Ótimo, isso é um sinal de que, pelo menos nisso, nós concordamos na defesa da criança de uma situação tão grave do crime de pedofilia por excelência, que é o estupro de vulnerável. Aquela criança de 12 anos foi estuprada muitas vezes com a concordância da mãe. Ia te pedir para finalizar falando da mãe, né, o papel importante que a mãe tem nesta situação, e essa, infelizmente, ela concordou. Da mãe e do pai. O pai e a mãe têm direitos e deveres iguais para com os filhos, né? E ambos, eu não sei qual é a situação no caso, não conheço o processo, estou falando em tese, mas o pai e a mãe têm o dever de proteger seus filhos. E quando eles não exercem esse dever de proteger os filhos, ou pior, colaboram para o crime, a pena a eles aplicada deve ser maior, deve ser agravada. Ok, Casé, obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que o Agora acompanhará todo o desdobramento deste caso.